Olá, saudação de paz em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso conservo, Arnaldo Rodrigo. Na verdade, o que nos traz hoje a este vídeo é justamente darmos continuidade ao vídeo anterior. Caso contrário, você não tenha acompanhado, eu me comprometo a deixar aqui na descrição do vídeo o link, a fim de que você possa acompanhar e, consequentemente, compreender a linha de raciocínio. Na abordagem anterior, estivemos analisando uma importante temática bíblica com o seguinte tema: inferno, mito ou realidade? E hoje, por bondade de Deus, daremos continuidade a esse tema. Roda a vinheta. Muito bem, amados. Assim como na abordagem anterior estivemos analisando a importância da doutrina do inferno e o quanto este assunto sempre esteve presente no bojo doutrinário de Cristo Jesus, também estivemos analisando de uma forma bastante cirúrgica as definições bíblicas a respeito do inferno. Hoje, porém, iremos analisar o inferno como sendo um lugar de fato. Sim, o inferno como sendo um lugar de fato. Em primeira instância, a Bíblia ela caracteriza, ela descreve o inferno como lugar de punição. Lugar de punição. Segundo a carta de Pedro, o capítulo é o de número 2 e o versículo é o de número 4, quando escrito está: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Portanto, o inferno é lugar de punição. Em segunda instância, a Bíblia caracteriza e define o inferno como sendo um lugar de tormento. Lugar de tormento. Esta verdade se depreende na famosa parábola de Lucas 16 e o versículo 23, quando escrito está: e no Hades, ou no inferno, erguendo os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Portanto, além da Bíblia descrever e caracterizar o inferno como sendo lugar de tormento, também o descreve como sendo lugar de punição. Em terceira instância, a Bíblia descreve o inferno como lugar de extremo sofrimento. Sim, extremo sofrimento. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Observe. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Portanto, o inferno é um lugar de extremo e profundo sofrimento. Em quarta instância, a Bíblia ela vem caracterizando e descrevendo o inferno como sendo um lugar de má companhia. Má companhia. Ora, quando eu estava pensando sobre esta temática, eu me peguei lembrando, quando eu estava na minha tenra idade, a minha saudosa avó sempre me dizia: Arnaldo, olha com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem anda com porco, só farelo come. E quando nós tomamos mão desses adágios populares e aplicamos para a questão de que o inferno é verdadeiramente um lugar de companhia, nós percebemos que faz todo sentido. Observe comigo a qualidade, a característica e o caráter das pessoas que vão herdar o inferno, isto é, relatando, mostrando que de fato o inferno é lugar de má companhia. Eu me refiro ao capítulo 20 e o versículo 8 de Apocalipse. Observe as qualidades, as características
e o caráter dos moradores de inferno. Tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Veja que de fato o inferno é um lugar de má companhia. Portanto, no inferno não existe boa intenção. Em quinto e não menos importante lugar, a Bíblia também descreve o inferno como sendo um lugar de vergonha e desprezo. Vergonha e desprezo. Esta verdade se depreende justamente no capítulo de número 12, no famoso versículo 2 do profeta Daniel, quando Daniel diz: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." Então, o inferno, além de ser um lugar de má companhia, além de ser um lugar de extremo e profundo sofrimento, além de ser um lugar de tormento, de punição, também a Bíblia descreve o inferno como sendo um lugar de vergonha e desprezo eterno de caráter moral. Ora, diante desta análise, surge então aqui uma importante e pertinente pergunta: o que é o inferno? Muito bem, antes de analisarmos peremptoriamente o que de fato é o inferno, primeiro se faz necessário, a fim de entendermos um pouco mais a respeito dessa doutrina, analisarmos o que não é o inferno. Isto é, antes de vermos o que de fato é o inferno, à luz da palavra de Deus, primeiro vamos observar a partir da mesma o que não é o inferno. Então, em primeiro lugar, o inferno não é uma mentira. O inferno não é uma mentira. Ora, e por que o inferno não seria uma mentira? Bom, o inferno de fato é real e nós podemos testificar da sua realidade, não desfrutando deste lugar, mas sobretudo analisando em primeira instância a respeito do caráter da vida e do sacrifício de Jesus. Isto é, o caráter verdadeiro, o ministério santíssimo e o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos mostra que de fato o inferno é uma realidade. Um outro ponto culminante e importante para testificarmos de que o inferno não é irreal, isto é, não é uma mentira, além do caráter do ministério e do sacrifício de Jesus, é justamente as afirmações de Jesus. Ora, no capítulo de número 8, e o famoso versículo 44 da expressão joanina, isto é, do Evangelho escrito por João, Jesus faz uma afirmação contundente, dizendo que o pai da mentira e mentiroso é Satanás. Ora, então nós temos aqui duas fortes evidências. Primeiro, o caráter, o ministério e o sacrifício de Jesus. E segundo, o testemunho de Jesus a respeito do inferno, quando faz a colocação de que de fato o diabo é o pai da mentira e o mentiroso. Uma terceira e também fortíssima evidência para acreditarmos, para credibilizarmos de que de fato o inferno é real, é justamente uma outra expressão de Jesus. Me refiro ao capítulo 25 e o versículo 41 de Mateus, quando Jesus diz que Deus criou o inferno e não o criou para seres humanos, o criou para o diabo. Ora, então nós temos o caráter, o ministério e o sacrifício de Jesus. Nós temos o testemunho de Jesus, sendo ele a verdade, e Satanás o pai da mentira, e nós temos a afirmação de Jesus de quem criou o inferno foi Deus. Além disto, ou melhor,
Somente estas evidências já seriam o bastante para nos embasar de que de fato o inferno é real. No entanto, todavia, antes porém, devemos analisar que o inferno não é fruto do imaginário do pregador. O inferno não é uma conversa inventada, uma invencionice, uma ilusão, um dilema pastoral. Isto é, o inferno é uma doutrina de Cristo, portanto, não é invenção do pregador e não é palavra persuasivas de cunho agressivo, isto é, terrorismo verbal da parte de algum pastor quando prega a respeito do inferno. Não, o inferno é real e, portanto, é uma verdade oriunda, participante do Evangelho. Ora, se o inferno é uma mentira, isto é, se o inferno de fato não existe, então alguém precisa deixar aqui nos comentários me explicando o porquê Jesus foi crucificado. Sim, se o inferno não é real, então Jesus foi crucificado na cruz do Calvário para me salvar do quê? Ora, não faz sentido. O sacrifício de Jesus, como dito anteriormente, testifica da realidade do inferno. Portanto, a primeira abordagem é que o inferno não é uma mentira, portanto, uma verdade. Bom, além da Bíblia caracterizar o inferno como sendo um lugar real, isto é, que o inferno não é uma mentira, nós também temos fortes e reais evidências bíblicas que descrevem que o inferno não é terreno. O inferno não é terreno. Há um adágio bastante comum e um tanto quanto usual que diz o seguinte: aqui se faz, aqui se paga, como se não existisse uma eternidade longe de Deus. Ora, dada esta colocação, nós podemos entender que o inferno não é terreno, o inferno não é aqui. Irmãos, se o inferno fosse aqui, pensa no inferno gostoso. Se o inferno fosse aqui, pensa no inferno prazeroso. Se o inferno fosse aqui, pensa num lugar de delícias. Ora, churrasco, lasanha, petit gâteau, cerveja gelada, murera rivelia, sexo explícito, drogas, prostituição, promiscuidade, enfim, se o inferno fosse aqui, o inferno seria bom demais. A bem da verdade, amados, é que Jesus Cristo, nosso Senhor, não nos advertiu somente a respeito do inferno, também nos admoestou dizendo a respeito do pecado, isto é, o que causa o afastamento de Deus. Ou seja, Jesus está afirmando categoricamente, quando nos adverte a respeito da realidade do inferno, no que tange a hamartiologia, a doutrina do pecado, Jesus está asseverando, Jesus está afirmando que existe uma eternidade longe de Deus. E olha o detalhe, conforme Marcos capítulo 9, verso 44 a 48, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Portanto, existe uma eternidade longe de Deus que não é aqui na terra. Ora, se o inferno não é aqui, aonde seria de fato o inferno? Bom, a Bíblia nos dá referências explícitas, implícitas, pistas. A Bíblia nos dá colocações pontuais, nos indicando, nos levando a crer que o inferno seja em algum lugar no centro, em alguma região debaixo da terra. Todavia, antes porém, outro sim, o que verdadeiramente importa é nunca, jamais sabermos onde de fato seja o inferno, porque uma vez no inferno, de lá nunca mais sairá.
Portanto, é melhor ouvirmos verdades bíblicas hoje a respeito do inferno na igreja do que corremos o sério risco de ir para lá amanhã. Em terceira instância, além da Bíblia descrever o inferno como não sendo uma mentira, como não sendo terreno, a Bíblia também descreve que o inferno não é temporário. O inferno não é temporário. Ora, irmãos, o inferno não é um passeio. O inferno não é turismo. O inferno não é um lugar de visitação para receber revelação. Por que eu estou pontuando isto? Porque hoje é muito comum. Nós vemos aí de modo específico nas redes sociais as pessoas, tive uma revelação, Deus me levou ao inferno, como se fosse um passeio, um turismo. Bom, a Bíblia escreve para nós que o inferno não é passeio, o inferno não é turismo, o inferno não é treinamento de bombeiro para apagar incêndio. Ou seja, o inferno não é temporário. Enquanto em vida, possuímos o direito chamado de ir e vir. No entanto, uma vez destinado ao inferno, para sempre no inferno estará. Entendemos, portanto, como disse anteriormente, que é melhor ouvirmos as verdades do inferno hoje na igreja do que corremos o risco para lá amanhã, visto que é absolutamente possível estarmos dentro da igreja e ainda assim caminhando a passos largos para o inferno, justamente por falta de conhecimento. Portanto, o inferno não é temporário, o inferno é eterno. Em quarto lugar, a Bíblia também descreve que o inferno não é para seres humanos. Glória a Deus! A Bíblia descreve que o inferno não é para seres humanos. Em Mateus 25, verso 41, citado anteriormente, está escrito de uma forma muito evidente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então veja que a Bíblia está descrevendo que o inferno não é para seres humanos. O inferno foi preparado de modo exclusivo para Satanás e os seus adeptos. Ora, então se o inferno não é para seres humanos e foi estabelecido justamente para a condenação do diabo e os seus adeptos, isto é, os anjos caídos e os demônios, por que então muitas pessoas vão para o inferno? A questão em voga é que a existência do inferno não é fruto de uma necessidade de Deus em detrimento do seu amor, e muito menos a manifestação do ódio divino. Trata-se, portanto, de seu senso de justiça. Ora, Deus pratica o que Ele ensina e o que Ele prega. Repito, Deus pratica o que Ele ensina e o que Ele prega. Isso é tão verdade que a própria palavra de Deus nos instrui que Deus ama os pecadores, mas abomina o pecado. Então, enquanto em vida, somos nós mesmos que decidimos onde desejamos passar toda a eternidade, se gozando da presença de Deus eternamente ou se amargando as calamidades de sua ausência eterna. Enquanto em vida, Deus não descarta absolutamente ninguém. Todavia, no céu não entra pecador não arrependido. No céu não entra pecador não arrependido. Ou seja, ninguém vai para o inferno pela consumação do pecado em si, mas sim pela ausência do arrependimento pelo pecado ora cometido. Ora, essa verdade fica bastante evidente na pregação de João o Batista
quando às margens do rio Jordão, no deserto da Judéia, pregava dizendo: arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. Por que, João? Porque eis que o machado já está posto sobre toda a raiz. João usa uma linguagem hiperbólica, parabólica, dizendo: toda árvore, ou seja, toda pessoa que não produzir o seu digno fruto de arrependimento, será cortado e lançado para ser queimado. Uma alusão clara que a falta de arrependimento será destinatária ao inferno. Bom, tendo visto previamente e avidamente o que não é o inferno, vamos ver agora o que de fato é o inferno. Em primeiro lugar, o inferno é castigo. O inferno é castigo. É interessante observarmos que a raiz da palavra castigo, dentro de sua etimologia, no original, a palavra castigo significa moica, que de uma forma aplicativa nos dá uma ideia de um sofrimento de caráter moral e humilhação espiritual. Ou seja, tudo nos mostra que o Evangelho está ligado à quantidade de luz. E luz significa clareza, luz significa cognição, luz significa entendimento. Ou seja, o nível do castigo eterno corresponde à quantidade de luz recebida e ainda assim rejeitada. Ou seja, quanto mais eu ouço o Evangelho e menos o pratico, mais está aumentando o nível do moica de castigo. Quanto mais eu ouço o Evangelho e menos o pratico, mais aumenta o castigo da minha própria condenação. Ora, a Bíblia nos deixa subentendido, ou melhor, Jesus estabelece em um dos seus fenomenológicos e um tanto quanto extraordinário discurso que de fato haverá níveis de castigo no inferno, níveis de moicas no inferno. Isso se depreende justamente em Mateus capítulo 11, versículo 22 a versículo 24, quando Jesus diz: contudo, eu vos digo que para ti, Tiro e Sidom, haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura será levadas até o céu? Olha a colocação de Jesus. Até o inferno descerás, porque se em Sodoma tivessem tido operados milagres em que em ti foram operados, teriam permanecidos até hoje. Contudo, eu porém vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Então veja que o próprio Jesus está comparando Cafarnaum, cidade sede do seu ministério, onde ele iniciou o seu ministério, pois a Bíblia diz que após a morte de João Batista, Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, situada exatamente entre os confins de Zebulon e Naftali, a saber, à beira do Mar da Galileia. E na cidade de Cafarnaum, sede do ministério de Jesus Cristo, foi o lugar em que Jesus operou mais milagres, e ainda assim o senso de incredulidade em Cafarnaum era tão grande a ponto de eles duvidarem das manifestações divinas operadas por Jesus. Ou seja, se o Evangelho está ligado à quantidade de luz que nós recebemos, quanto mais ouço o Evangelho e menos pratico, mais aumenta o nível de castigo no dia do juízo. Jesus deixou estabelecido a ponto de dizer que Sodoma será menos julgada do que Cafarnaum. Entendemos, portanto, que o Evangelho de nada se aplica ao campo da teoria
e também não se resume ao pertencimento do clero congregacional, igreja física. Antes, porém, diligentemente, indispensável é a prática existencial e aplicativa dentro da cognição arbitrária, uma vez recebida. Trocando em miúdos, uma vez conhecendo a verdade, na prática da verdade deve-se caminhar. Lembre-se, se Jesus não reinar em nós pela sua presença, reinará certamente pelas calamidades da sua ausência. Ou seja, o maior castigo do inferno não é ser atormentado. O maior castigo do inferno também não é a presença de Deus. Perdão, a presença do diabo. O maior castigo do inferno é a ausência de Deus. Portanto, uma vez conhecendo a verdade, permanecemos a verdade. É por isso que o próprio Jesus Cristo também estabelece dizendo que é melhor não conhecer o Evangelho do que conhecendo e não praticando, pois assim estará subitamente condenado aos castigos, aos moicas, reservado por Deus para os ímpios e para os pecadores, obviamente, não arrependidos. Além da Bíblia descrever o inferno como castigo, a Bíblia também define o inferno como privação. Privação. É importante observarmos que, dentro do ponto de vista etimológico da palavra privação, de uma forma aportuguesada, dentro da nossa língua ortográfica portuguesa, chamada de Volpe, a palavra privação significa falta do necessário à vida. Ora, não há nada mais necessário para nós quanto a presença de Deus. Então, logo, o estado privativo em relação ao inferno está ligada à ausência de Deus. O estado privativo, no que se diz respeito ao inferno, está exaustivamente correlacionado com a ausência de Deus. Mas isso não significa que Deus nos exclui, muito pelo contrário. Somos nós que o excluímos e que nos privamos de sua comunhão por conta das nossas próprias escolhas. Ou seja, o inferno é um lugar de privação justamente pela ausência de Deus. Sendo assim, o desejo de ser feliz sem Deus está fadado ao fracasso da condenação eterna. Porquanto, a ausência eterna de Deus é a privação não apenas da alegria, mas de toda alegria. De todos os aspectos indizíveis do inferno, certamente a ausência de Deus e a falta da alegria será o mais terrível dentre todos. Em terceiro, e não menos importante lugar, além da Bíblia nos descrever o inferno como sendo castigo, moica, além da Bíblia nos descrever o inferno como sendo privação, a Bíblia também nos faz entender que o inferno é a lixeira de Deus. O inferno é a lixeira de Deus. É claro que esta expressão trata-se de uma linguagem hipérbolica, um exemplo, uma exemplificação, uma parábola. O inferno é a lixeira de Deus. Em Marcos, capítulo de número 9, do versículo de número 42 até o versículo 48, nos dá esta ideia, quando Jesus afirma categoricamente que as pessoas vão para o inferno, cujo o verbo empregado ali significa deslocar-se, separar-se, que de forma aportuguesada é usado junto ao sufixo da preposição ex, cujo substantivo aponta para a palavra Geena, que dentro da composição gramatical equivale a Vale de Rinom. Então, Geena equivale a Vale de Rinom dentro da sua preposição. E o que seria o Geena ou Vale de Rinom? Abre parênteses. O lixão de Jerusalém.
Então, quando Jesus está sintetizando esse discurso em Marcos capítulo de número 9, Jesus está dizendo que se os judeus quisessem saber o que de fato seria o inferno, bastasse eles olharem para o lixão de Jerusalém. Jesus está dizendo, o inferno é como o lixão de vocês. Veja que o fogo não se apaga e que o bicho não morre. Deste modo, podemos interpretar, sem ferir o texto, que o inferno é a lixeira de Deus. E é óbvio que enquanto em vida, Deus ninguém despreza. Enquanto em vida, Deus a ninguém despreza. Enquanto em vida, ainda há esperança. Todavia, outros sim. Antes, porém, há um princípio estabelecido pelo próprio Deus, já exposto em sua palavra. Ao homem está destinado que morra uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Portanto, o dia para se dobrarmos ao Evangelho é sempre o hoje. O dia para darmos ao arrependimento é sempre o agora. Deste modo, entendemos do ponto de vista aplicativo justamente a promessa de Jesus Cristo aos que se arrependerem e aos que se converterem, aos que não quiserem passar pelo castigo, pela privação e que não quiserem herdar a lixeira de Deus, há uma promessa de Jesus em João, capítulo de número 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, o apóstolo Paulo também diz, a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o nosso Salvador e o nosso Senhor, Jesus, o Cristo. Portanto, nos reportamos, nos abraçamos, nos debruçamos diante dessas promessas para gozar uma eternidade com Deus. Caso contrário, iremos amargar todas essas colocações expostas aqui. Dito isto, finalizamos, portanto, este vídeo. Não antes, eu peço a sua especial gentileza, se você tem entendido que este vídeo edificou a sua vida, que este vídeo falou ao seu coração, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe, aproveite o ensejo para ativar o sininho e se inscrever aqui em nosso canal. Pois bem, desse modo eu me despeço, deixando outra vez para vocês a paz do Senhor Jesus, e este foi o nosso Examinando as Escrituras de hoje. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.